Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Olá, amigos! Começa aqui mais um Floripa em Foco com o Sindasp, com o Arnoldo Ramos Cândido, que é o coordenador estadual do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações no Estado de Santa Catarina. Boa tarde, Arnoldo, tudo tranquilo? Boa tarde, Silvio. Mais uma vez. Sempre, né? Refeito do frio de Campos Novos, Arnoldo. Você não está passando frio? Refeito. Não chegou ainda aí o frio? Lá eu senti frio. Sentiu. Aqui ainda não está frio. Cidade para ser fria que nem Campos Novos, só perde para Chapecó, né? Dias, o frio lá não é constante, mas o dia que dá frio lá, ele é bem... É Planalto lá, né, em intenso. Campos Novos, né? E a planície tem muita plantação de... Muita plantação, a questão do frio lá é que sempre é ventoso, né? Aquele... Muito vento, né? Planalto ventoso. Mas onde teve a assembleia dos trabalhadores da SIDASC, da IPAGRE, dos representados pelo Sindaspisc, não batia vento, a discussão foi calorosa. Foi surpreendente, assim, o local onde nós ficamos, foi a Associação dos Funcionários da IPAGRE, lá em Campos Novos, é um local amplo, e ficou gente na rua, então assim, a gente... Lotou, mais de 200 trabalhadores. Então, assim, mas ninguém, o tempo não estava chuvoso, só era frio, né? O pessoal da região sabe como é que é o frio, foi agasalhado, então... E ali foi uma assembleia geral estadual para avaliar a contraproposta do governo do estado em cima da campanha salarial, né? E chegaram a algum consenso? A gente chegou a um consenso de que a contraproposta enviada pelo governo, se é que nós podemos chamá-la de contraproposta, porque ela não contempla quase que nada da nossa pauta de reivindicação. Eu até já falei aqui uma outra vez, eu vou repetir, o governo mandou uma contraproposta que não foi em cima da nossa pauta. Nós fizemos uma pauta, encaminhamos para o governo e o governo fez uma contraproposta totalmente diferente. Se você for fazer um histórico da campanha salarial, parece-nos que nós estamos em duas discussões diferentes. Nós e o governo. A gente faz uma proposta, faz uma pauta de reivindicação e o governo não responde outra coisa muito diferente, né? Então, para nós, assim, é um desrespeito. E os trabalhadores estão sentindo isso, né? Por isso que eles já decidiram estado de greve. Certo. E a decisão da Assembleia foi essa, assim, não aceitar a maioria das contraproposta do governo, porque não contempla a nossa pauta, nem dá uma explicação do porquê nós estamos pedindo aquilo, porque os trabalhadores estão pedindo, sem nem essa explicação. Aquelas cláusulas onde contempla o nosso pedido, onde elas não mudam, os trabalhadores aceitam. Então, assim, está refazendo essa pauta. A Assembleia, ela analisou, cláusula por cláusula, da contraproposta do governo, se contempla ou não a nossa pauta. Aquilo que contemplou e aquilo que a gente ou negociou, ou achou que pode aceitar, a gente aceitou. O que não aceitou, aquilo porque vem na proposta do governo retirar direitos já adquiridos que nós já temos hoje em sentença normativa. Vamos recapitular rapidinho a pauta de reivindicações, os principais itens, principalmente esses que não teve menção por parte do governo. O que está sendo reivindicado nessa database de 1º de Silvio, como reposição, como cláusula aumento salarial, que nós chamamos, eles, inclusive, o governo propõe reposição. Eles falam assim, reposição é só repor a inflação. Estão reconhecendo. O título da cláusula deles já colocaram, reposição. Então, quer dizer que não tem avanços, real. Nenhum avanço, né? E não é ganho real, nós não queremos ganho real, nós temos uma perda de aproximadamente 80%. Nos últimos 8 anos. Não, do plano real, né? No período do plano real, então a gente contempla isso. E a maior perda está aí nos últimos 12 anos, a maior perda nossa desse período. Então, assim, no piso inicial de carreira dos planos de cargo e salário. E isso no plano inicial, né? Porque eu venho comentando aqui, as pessoas, não sei se já se tocaram, o que é que as empresas, elas implantaram um plano de cargo e salário que mascara o salário da pessoa. Mascara. Então, assim, quem está lá há 30 anos, aí ganhou antiguidade, porque nós temos uma antiguidade dentro do plano de cargo e salário, e a cada 2 anos você ganha um percentual, aquilo é incorporado ao salário, aí mascara o teu salário. Se você
tirar toda a antiguidade, porque aquilo é uma benécia que você ganhou por... Um penduricalho, como porque chamam. você ganhou porque estava lá há 30 anos. Quem vai entrar agora na sua carreira, no seu nível, não vai ter aquilo. Certo? Então, é o salário inicial. O salário verdadeiro é o salário inicial. Se tudo aquela antiguidade que a gente tivesse em rúbrica separada, o merecimento estivesse em rúbrica separada, o nosso salário não seria aquele. Não seria aquele, né? Então, assim, o nosso salário é esse. E nesse salário inicial, as nossas perdas já chegam a 80%. Isso é o inegociável, não é isso? Não, é ruim, inclusive, para as empresas. As empresas estão reclamando em mesa de negociação. O secretário, o negociador, nos disse que tem concurso aberto, chamaram as pessoas não quiseram entrar na empresa. Exatamente porque o salário inicial muito baixo, pouco não atrativo. tem. Essa é a condução que o governo levar as empresas a ficar menos competitiva do que as empresas privadas para que justifique, entre aspas, a privatização. A privatização da empresa. Então, assim, nem os trabalhadores querem mais trabalhar. O que antigamente se dizia, você é um trabalhador, servidor público. Hoje, os trabalhadores fazem concurso e chegam lá e dizem, não, esse salário eu não quero. Né? Para você ver, os fiscais das barreiras sanitárias, o salário inicial dele é R$ 895. Então, assim, é menos que o salário mínimo regional. Claro que eles pagam o salário mínimo regional porque são obrigados, mas o salário efetivo é esse. Então, assim, vergonhoso. Vergonhoso, você não tem como. E aí vem retirar direitos ainda, né? Propor retirar direito. Qual é o direito que eles retiraram? E aí, assim, dúbio a proposta, né? Porque eles ofereceram para outras categorias, para sindicatos e categorias profissionais, um patamar de insalubridade negociário sobre 6 salários mínimos e meio. Esse é o ponto de referência, né, da insalubridade. Para nós, a gente ganhou o ano passado na Justiça, a gente ganhou na sentença normativa, que é o salário fixo do trabalhador, nem é 6 salários e meio. Então, nós não ganhamos isso. Mas a Justiça nos deu num patamar que seja o salário fixo da pessoa, o fator de indexação da insalubridade, né? Que ela pode ser 40%, 20% ou 30% desse valor. Então, e esse ano a proposta deles é retirar e voltar a ser o salário mínimo. Então, assim, retirar de que já não tem mais o que dar, isso não. Eles dizem que é impossível a gente aceitar esse tipo de coisa. Redução de salários é complicado. Não, é complicadíssimo. Então, e essa é a proposta do governo do Essa Estado. é a proposta do governo. O INPC, mas nada, aí propõe R$1 no vale, que não chega nem a ser o valor do INPC. Inflação. Né? Que é o reajuste salarial do período, da inflação do período. Nem isso. Então, assim, é um descaso total com os trabalhadores. E aí, eles têm exemplo, sabe, Silvio? Eu estou dizendo isso aqui para que as pessoas saibam que eles têm exemplo. Ontem teve uma assembleia, a última assembleia foi realizada ontem, que é do Sintracas, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Porto de São Francisco, do Porto Graneleiro. Sim. E eles deliberaram entrar em greve, mesmo na hora. Na hora acabou a Assembleia, eles entraram em greve, sem essas formalidades de avisado, nada. Entraram em greve, ficaram em greve ontem. Hoje, o governo acenou com a proposta. Acenou em aceitar a proposta de reivindicação mínima deles. A mínima, pelo menos. Dos trabalhadores do Porto. Dos trabalhadores. Então, nem o sindicato teve mais controle dos trabalhadores, que outros trabalhadores que decidiram. Né? O presidente do sindicato me ligou e disse assim, eu estou passando para o secretário, lá para o negociador, eu disse que enquanto estava sob meu controle, né, eu encaminhei da forma... Agora ele não está mais sob meu controle. A classe estava unida. Eles decidiram entrar em greve e entraram em greve. Então, assim, é isso que vem acontecendo. Né? A gente sabe que o ano passado, e dessa vez também, na nossa Assembleia, as empresas não vou dizer que mandaram, mas assinaram algumas pessoas para ir lá fazer questionamento e tal. E eles viram, que eu não estava nem prevendo que essa Assembleia fosse assim, tão unânime na decisão, né? Pensei que ia haver algumas decisões... Sempre tem um enviado de outras forças, desses nem tiveram espaço. E essas pessoas foram lá para questionar, inclusive, e acabando, eles mesmos estavam votando com o povo, porque eles viram que não tinha, né? Eles mesmos que foram lá para questionar e tal, aí dizia assim, cláusula número 1, reajuste salarial, é unânime. Aí os caras que foram lá e questionaram votavam também por não aceitar. Então, assim, a gente vê que... A massa dos trabalhadores estava, então, em peso. E aí, quando uma vez levantava alguma questão que a gente tem que aceitar, uma Assembleia ela é o direito de voz de cada um, todos têm o direito de se expressar,
A Assembleia rejeitava, inclusive, a falácia dessa pessoa, né? Quando a pessoa ia lá e falava, porque eu tenho uma proposta assim. Não queremos. É assim. Então, assim, tão unânime. Então, assim, não é nós, não é o sindicato que está dando linha. Sim. Ao contrário, eu tenho dito até aqui no sindicato, tomem cuidado que quem está nos dando linha é a base. É a base. Então, assim, a gente esclarece a base, tem esse preceito, esse. Eles dizem, não, é por aqui que nós queremos ir. E nós somos apenas os representantes dessa base, né? Os representantes formais, assim, né? Legítimos, legais. Legais. Então, a gente faz a desburocratização dessa questão. Nós somos as pessoas, o contato deles, né? Essa é a decisão deles e nós não vamos de forma nenhuma. Né? Então eles dizem assim, porque não faz assembleia regionalizadas, que a gente fazia. Pois é, foi uma assembleia só estadual, por que não foi regionalizada? A gente não faz regionalizada até porque o comparecimento é o mesmo. Nessa época... E a logística para Nessa época, aí o gerente lá, o diretor, que está na hora ali, ele manda, vai que é ali do lado, vai ali e volta, mas volta assim, entendeu? Então assim, esse cara vai. Se não for nisso, ele não vai. Nós fizemos uma assembleia regionalizada em fevereiro, começou tudo para tirar pauta, e a presença foi pior ainda do que essa. Então, assim, não é a presença. Os trabalhadores estão liberados, o sindicato dá toda a condição para que as pessoas vá, né? Aí todo mundo diz, porque eu tenho filho, porque todo mundo tem. Sim. A prioridade quem dá sou eu. Todo mundo tem as suas, né? Os seus afazeres. Certo. Mas a prioridade quem dá sou eu, e é o trabalhador que dá prioridade se ele quer ou não ir, porque quando a gente fazia regionalizada, eles também não iam. E outra, nós íamos fazer regionalizada no dia 19 de maio, estava marcado, e a IPAG não liberou seus trabalhadores. Formalmente, pelo menos, nós não subimos até hoje da liberação. Até hoje não chegou aí. Até hoje não chegou. Horas antes eles não tinham liberado? Não liberaram. Simplesmente um diretor lá mandou um e-mail dizendo que no nosso ofício, que a gente mandou pedindo a liberação, constava lá que se ele não liberasse, estaria... Para nós não. Trabalhador nenhum ficou sabendo disso, entendeu? Então, assim, os trabalhadores não viriam na Assembleia. Inclusive, nessa Assembleia foi uma das pessoas lá, talvez comandado, não sei, ou se ele queria esclarecimento, porque eu esclareci, ele disse, mas lá estava escrito que se não liberasse. Eu digo, tá bom, se nós, da agora em diante, fizer assembleias, tá, e não vier a liberação da empresa... Por escrito, e a gente liberar por aqui, a empresa descontar o dia, você banca? Não, isso não. Então está encerrada a discussão. Encerra-se a discussão por aqui, né? Ele também não garante, então ele também sabe que a empresa vai descontar. Então, assim, o que nós queremos é respeito também da empresa, né? Então, assim, nós entramos na justiça sempre que ele pede liberação para a IPAG, dessa vez a gente não entrou, porque a gente achou que não era nossa responsabilidade, porque foi a Secretaria da Agricultura que liberou, nos condicionou a uma assembleia. Aí a gente pede a liberação para uma empresa que é condicionada, submissa à secretaria, ele não libera. Esse é um problema da secretaria, a secretaria que vai se entender com a empresa. Sim. Se fosse um problema nosso, do sindicato, de reunião formal nossa do sindicato, nós íamos entrar na justiça sim. Certo. Arnoldo, antes de irmos para o intervalo, há várias categorias de servidores públicos, né, e o Sindasp representa uma fatia. Mas tem outros sindicatos que representam outros segmentos do funcionalismo público estadual, e esses já fecharam um acordo com o governo do estado, alguns deles? Pelo menos do Porto de São Francisco, como sim, você citou ontem, né? Hoje a gente... Mas eles fecharam, eles fizeram greve e foi atendida as reivindicações deles. Então, assim, eu quero que os trabalhadores da IPAG, se nesse momento, vejam o exemplo, né? De que a força pode sim. Por quê? Porque eles dão prejuízo ao capital. Eles parados, não embarcam na mercadoria e aí fica todo mundo correndo, o naviozinho lá parado, bate no bolso e todo mundo tem que correr com aquilo lá. Nós temos que fazer o mesmo. Mas o que eu falei para ter que assinar foram outros sindicatos de categorias profissionais na agricultura, na Secretaria da Agricultura, dessas mesmas empresas, né? Outros já. Mas eles foram atendidos nos pleitos deles também. Alguns foram, né? A promessa para os engenheiros agrônomos e veterinários de que está vindo aí uma revisão do PCS, eles passariam da referência 43 hoje para a referência 58 ou 57, então isso dá 14 ou 15 referências a 4% cada uma. Uma em cima da outra dá mais de 60%. Então, assim, aí sim, se atender o nosso pleito também dessa forma, né, se nos garantirem que a referência dos nossos trabalhadores vão subir 15 referências, tranquilamente, aceitamos o acordo, tranquilamente, como eles também. E a questão da insalubridade, 6 salários mínimos e meio que deram para ele, nós também aceitamos isso. Essas duas cláusulas é o parâmetro para que nós aceitamos e
Certo. Assinamos hoje. Aliás, você falou de novo agora nesses 6 salários mínimos e meio como parâmetro para a insalubridade. Como assim parâmetro? Pode ganhar no máximo até 6 salários mínimos? Não, é o parâmetro, o indexador. Assim, existe um salário que faz o indexador da insalubridade. A tua insalubridade, quem dá é um laudo. É um laudo, a tua insalubridade é 40%. Certo. 40% de Tem quê? direito a 40% do valor. 40% de um valor. Então, esse é o valor indexador. Então, você vai ganhar 40% de 6 salários mínimos e meio. Então, e no caso da IPAGRE, é o salário da pessoa mesma? Não, para a nossa base, só para a base do sindicato, do Sindasp. O sindicato de categoria profissional, e conseguiram. Né? Os agrônomos veterinários, eles dizem assim, mas eles têm um piso. Nós também temos. Eles esquecem que eles implantaram um PCS, que PCS é piso. Eles criaram um piso para os trabalhadores, que é o salário deles. Diz que o teu piso, no nível tal é esse, na referência tal é esse. Então, cada um tem um piso. Este é o Floripa em Foco do Sindasp, ao vivo toda terça-feira, 2h30 da tarde, nesta semana com o coordenador estadual, o Arnoldo Ramos Cândido, falando aí dos resultados da Assembleia ocorrida na semana passada ali em Campos Novos, bem no meio do estado de Santa Catarina. Todo mundo, aliás, atendeu o chamado e compareceu e deliberaram por um estado de greve. Ou greve? Como é que ficou estado de greve, porque existem as formalidades, ele não tinha avisado. Comunicar. A gente tem que avisar com 48 horas ou até 72, se for o trabalho essencial. Sim. Como existem as barreiras sanitárias, Sim. que as empresas dizem que é trabalho essencial, e o governo aceita como trabalho essencial, a gente vai ter 72 horas, né, a partir do nosso aviso. E já foi dado o aviso? Mas assim, decidiram por estar em estado de greve a partir daquele momento. E de greve, decidiram entrar de greve logo em seguida. Então, em 72 horas desde a Assembleia, já greve. A gente ainda não avisou, porque nós tiramos um encaminhamento, que ia ficar para o próximo, mas é que assim, nós tiramos um encaminhamento à reunião, o comando de greve, porque como foi deliberado por greve, a gente tirou nomes, um comando de greve lá na Assembleia, essas pessoas deram nome, né, regionalmente, para ficar no comando, e nós vamos nos reunir terça-feira, dia 30, em Lages. Para planejar. Para planejar a paralisação, mobilizações se tiver. Então, assim, é isso que eles pedem, eles falam do sindicato. Tu vê que a gente, nesse momento, a direção do sindicato perde o comando até dessa questão. Isso foi eleito um comando separado. Né? E é essa a direção, o papel da direção do sindicato, né? Com fazer, certeza. executar o que a base determina. Organizar, facilitar, tentar... Né? E teve essa Assembleia... Instruí-los. Sim, divulgar, comunicar até a parte burocrática, né, com o governo do Estado. Certeza. E teve a Assembleia ali em Campos Novos e logo em seguida uma reunião do Executivo do Sindasp. A gente ficou... Do Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo ficou na sexta-feira, e aí o Conselho Deliberativo girou em torno... De como organizar as demandas. De organizar essa demanda, porque aí nós tínhamos outras pautas, mas aí ficou em segundo plano, né? A gente teve que tocar isso, porque é mais urgente, né? E nesse dia 30, agora de junho, em Lages, vai ter a reunião do comando de greve, e se até lá o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Agricultura mandar alguma posição, alguma novidade... Com certeza, a deliberação da Assembleia já foi a seguinte, de que só se volta a marcar a Assembleia, né? Tanto que é deliberado por greve, se houver uma outra proposta que contemple alguma coisa da nossa pauta que está vindo aí. É uma pauta nova, já que ele fez, então a gente aceitou algumas coisas, a pauta vai ser entregue ao governo, né? Isso que está demorando, a ata está pronta, só que a nossa pauta, porque conforme eles deliberaram lá, nós temos que mudar a nossa pauta ali, então a gente está mudando para entregar para o governo. É isso que está aqui na ata, foi isso que eles deliberaram, então aqui essa pauta está indo para essa empresa e para essa. Agora é essa pauta. Nós fizemos uma proposta, eles não atenderam, fizeram uma outra, entre uma e outra, isso é negociação. Certo. Então, se não vier nenhuma proposta que contemple nenhuma daquelas pautas, o encaminhamento é ajuizar o dissídio imediatamente e estar em estado de greve. Porque assim, o ajuizamento do dissídio não é o que nós queremos, isso é a última instância, como greve também. E que já aconteceu no ano passado. Negociar, mas negociar com respeito, Silvio. Eles têm que ter respeito pelos trabalhadores. Né? E os trabalhadores têm que estar atentos, nós vamos discutir depois isso, para a questão dessa reforma administrativa que está vendo aí. As pessoas deveriam... Ontem no jornal Diário Catarinense? Não.
o Diário do Bispo Macedo, enfim. O Dia, tem um jornal. Notícias do Dia. Notícias do Dia. Então, todos, enfim. O que Então, diz lá da reforma? Tem uma entrevista com o secretário Gavazzoni, da Articulação, inclusive falando isso, que na Secretaria de Articulação da Fazenda, onde ele trabalha, já foi decidido a redução de 32% do cenário. Você imagina lá, aí nas outras, reduzir, eles querem o tamanho necessário. As SDRs. E o tamanho necessário desse Estado para esse governo, me parece, que é fechar as instituições, né? Porque ele fica dando isenção fiscal, uma isenção fiscal já está em torno de 25% da folha. Isso é um absurdo. Isenção o Ministério quem? Público tem que tomar consciência disso. Esse governo, 25% da folha já é isenção. E para quem que está isento? Igrejas, frigoríficos? Não, estão isentando empresas, isentando quem paga imposto, isentando desse governo para algumas coisas. Aí eles dizem assim, porque nós temos que construir. Construir para quê? O maior patrimônio que esse governo tem, ou qualquer governo tem, é o corpo funcional. Aí construir um hospital novo ali no Iguaçu, você está sabendo, está fechado porque não tem pessoas para tocar. O que adianta, então, você construir? Você tem que dar valor, quando você Ser humano, né? Ser humano. Vai valorizar os constrói uma instituição qualquer, uma escola, você sabe que vai ter que ter pessoas para tocar. Sem pessoas você não toca. Esse é o corpo, esse é o gasto que o governo vai ter, né, com a sociedade, para servir a sociedade. Não é aquele prédio lá fechado de um hospital bonito que está servindo a sociedade, quem serve a sociedade são as pessoas que vão para lá, é o funcionalismo, seja ele onde for. Então você tem que dar valor a essas pessoas, aos funcionários. Não é construir, isentar. Né? Aí dizem toda a vida, porque nós estamos na lei de responsabilidade fiscal. Nunca vão sair, porque cada vez que diminui, e a folha das empresas estão diminuindo. Diminui? Estão diminuindo. E você vai aumentando a isenção fiscal, então assim, o Ministério Público tem que tomar consciência disso. A gente tem que fazer uma denúncia grave no Ministério Público. E está sendo encaminhado para o MP? Vai ser. Não sei se a gente vai fazer um intervalo. Não, já o intervalo já está comigo. Já foi, tocamos direto. Então vou entrar nessa outra questão, que é assim, sobre essa questão da isenção, existe aí um movimento de todas as outras categorias do Estado, não só a nossa, né? Inclusive, vai ter uma reunião amanhã para se organizar isso. Inclusive, a tendência é de se organizar uma greve geral estadual. Opa! Uma greve geral no Estado. Para moralizar o serviço público? Por causa dessas questões aí, inclusive dessa questão das isenções. É um absurdo isso. Nós nunca, né? Como que se não houvesse isenção fiscal, a folha hoje estaria em torno de 30 e poucos %. Se não houvesse isenção... Da responsabilidade. Mas se houvesse alguma isenção em um patamar, que vou dizer assim, que seria viável, né, menos... dizer assim, num patamar que a gente poderia dizer, isso é razoável para o governo, né? Porque isenção, eu não sei. Isenção, por que se isenta, né? Que critério? No meu contra-cheque, quando eu recebo a minha folha de pagamento, meu olerite, não vem isenção de nada. Se tem imposto, vem descontado ali. Por que o empresário tem isenção? Mas tudo bem, se fizesse uma isenção de 10%, hoje a folha do Estado estava chegando a 40%, e olhe lá, não a 49%. Tinha muito dinheiro para negociar a folha dos trabalhadores. Mas somente os trabalhadores, o restante da sociedade, eu não sei o que pensa, mas os trabalhadores que muito votaram nesse governo aí, que a gente inclusive avisou, que esse é a tendência desse tipo de governo, né, da extrema-direita, é o governo mínimo que eles falam. O governo mínimo é isso, é dar dinheiro para o empresário e desempregar o trabalhador. Ele mesmo disse, ele mesmo falou que quando foi prefeito em Lages, demitiu não sei quantas pessoas para resolver e veio para o Estado e vai fazer o mesmo. Essa é a tendência, está demitindo todos os dias. Estado mínimo. É Estado mínimo, né? Eu não sei que tipo de governo tem essas pessoas, acho essas pessoas em Estado mínimo. Aí eles terceirizam. A terceirização custa 3 vezes mais do que o trabalhador, precariza o trabalho, porque a qualidade é péssima, né? No geral, né? Tem muita gente legal aí terceirizado, mas o grosso da coisa infelizmente, o que a gente vai dizer, nós não temos qualidade de serviço, essas empresas não têm qualidade de serviço para prestar ainda, nós não temos isso no Brasil. As empresas que têm aí não têm a qualidade do serviço, até porque... Como é que você vai ter qualidade de serviço se você quer pagar salários irrisórios?
Quem é que vai querer, né? Hoje, no Brasil, a tendência é que cada um está fazendo seu servicinho, todo mundo virando empresário de si mesmo, quem pode, para não trabalhar mais para ninguém, porque a exploração é cada vez maior. No terceirizado, já está provado que os salários dos terceirizados são 25% a 30% menor ainda do que o dos efetivos. Aí você imagina uma empresa terceirizada, que tipo de serviço que vai prestar, né? Você em uma escola ou em um hospital, que o cara vem hoje, amanhã não vem, não é? Então, assim, que tipo de serviço, né? Você fica lá com uma... Terceirizados. Com a responsabilidade de um medicamento, e amanhã o cara não vem mais, a enfermeira não vem, porque a enfermeira é outra, e aí, né? Você... Não dá, né? Ela vai lá e pega o remédio do outro, e aí vai ser isso que vai acontecer na saúde, como já vem acontecendo em outros locais que a gente sabe. Tá. Arnoldo, querido, nosso tempo está se esgotando. Isso tudo que você falou, as propostas, inclusive tiradas nessa Assembleia de Campos Novos, está já no site. Está tudo já sendo tem postado. várias explicações, né? Tem muita coisa. Como a menina disse que queria fazer um vídeo para passar aqui, talvez depois. Foi muita coisa, então assim a gente está... Estruturando as informações todas. Mas a informação necessária já saiu, já está no site, né? Do que foi deliberado, e agora as informações as outras mais peculiares, vão ser dirimidas aos poucos, né? Certo. E uma a uma. Dia 30 é segunda-feira? Terça-feira. Terça-feira. Terça-feira, dia 30, todos os caminhos levam a Lages, porque lá vai ser decidido exatamente isso. E ainda hoje ou amanhã, hoje a gente está entregando nas empresas o ofício com a pauta e com a nominata dos trabalhadores que foram na Assembleia. E a partir, talvez, de hoje, ainda se der tempo, amanhã, a nova pauta de reivindicação será protocolada também nessas empresas, pedindo nova rodada de negociação. E que contemple a nossa base. Se não contemplar, se for a mesma, enquanto for a mesma, a decisão da Assembleia é não haver mais Assembleia, não ser marcada a Assembleia. Já estão em estado de greve. E uma outra questão, Silvio, só eu falei que ia falar aqui, eu acho que não ficou bem explicado. A questão das Assembleias regionalizadas, diz assim, por que não faz Assembleia Regional? Nós não fizemos Assembleia Regional. Nós fizemos Assembleia regionalizada. Todas as nossas Assembleias são estaduais, não são sindicatos estaduais. Sim. A gente faz regionalizada. Por que se fazia regional? Antigamente nós tínhamos uma intersindical que tinha 9, 10 sindicatos, então nós tínhamos pessoas para estar em cada região fazendo isso. Depois que foi se diluindo isso, né, que os outros sindicatos saíram, né, tanto que os outros não fazem esse tipo de assembleia. Fazem, mas não com 22 como nós fazíamos, faz com menos, 8 e tal. E é isso que nós vamos começar a fazer agora. Então nós ficamos sem pessoas, nós não temos ninguém para bancar uma assembleia em 22 regiões. A gente já falou que nossos coordenadores, eles não querem, eles dizem que eles não têm informação suficiente para conduzir uma assembleia dessa. Então, assim, a gente vai começar novamente, a gente vai começar a refazer mas primeiro a gente vai instruir pessoas, a gente vai ter que formar pessoas para que elas possam conduzir essas assembleias. Inclusive, a gente vai tentar fazer isso via web, é isso que se fala? Teleconferência. Com informações Skype, para que ele de lá faça a pergunta aqui, a gente possa responder na hora e tal, para que a pessoa tire a dúvida lá naquele momento. Mas aí a gente vai fazer, mas não vamos fazer 22 mais. Nós vamos fazer em 2, 3, vamos formando. Enquanto tiver pessoas para fazer em 10, nós fizemos. Se não tiver para fazer em 2 ou 3, vamos fazer em 2 ou 3. E é até bom fazer uma estadual, junta todo mundo, troca informações. Nesse caso foi necessário, pela questão da reforma administrativa que está aí, a gente tinha que formar as pessoas, né, do projeto de terceirização que vem aí, grande do Estado, que a reforma é isso, é terceirizar os trabalhos. A gente tinha que formar os trabalhadores que estão se achando que estão garantidos no seu trabalho e, na verdade, não estão. Então é perigo. www.sindaspisc.org.br para você ter acesso a tudo que o Arnoldo Ramos Cândido colocou para a gente aqui nesse Floripa em Foco a respeito da recente Assembleia Estadual ali ocorrida em Campos Novos, que resolveu decretar estado de greve, que pode ser encaminhada mesmo a partir do dia 30, depois dessa reunião do comando de greve que vai haver em Lages no dia 30. Agora nós estamos na mão do comando, né? Esse comando que vai dar linha. É superior. A gente vai lá passar para eles as dificuldades, né? Se disser para nós, vocês têm que fazer isso, tem essa dificuldade, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, as formalidades e as questões legais, né? Que a gente certo. Na próxima semana já vamos ter a resposta disso. Você vai acabar indo para o você vai estar em greve. Terça-feira a gente vai estar lá, mas eu acho que a gente, não sei, mas a gente faz isso. Assim a gente conversamos. Obrigado mais uma vez pela presença, é sempre um grande aprendizado, né?
E o telespectador internauta também deve ter apreciado e pode acompanhar a reapresentação desse bate-papo daqui a pouco a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184.